Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo civil, tratando do tema, dando continuidade ao tema, julgamento por improcedência liminar. E nesse ponto, depois que tudo que discutimos nas últimas duas aulas, nós entramos num outro aspecto que necessita ser caracterizado aqui numa aula específica. Qual é esse aspecto, gente? Julgamento por improcedência liminar de um dos pedidos. Ou seja, suponha que numa petição inicial, que caracteriza, que movimenta aqui o direito de ação, numa petição inicial eu tenho vários pedidos veiculados pelo requerente, autor. E nesse caso, um dos pedidos, o juiz prevento, juiz da vara preventa, ele percebe que aquele pedido pode ser julgado de cara, liminarmente improcedente. Bom, aí a gente tem um problema. Qual é o nosso problema? Será que eu posso julgar aquele pedido liminarmente improcedente e continuar a ação nos demais? Ou eu não posso fazer nada? Eu devo me manifestar apenas quando eu for julgar os demais pedidos. No caso, o magistrado ele pode já sair indeferindo desses pedidos liminarmente, julgar um desses pedidos liminarmente improcedente, ou ele deve hesitar e apreciá-los todos numa mesma oportunidade. Bom, pessoal, para responder essa pergunta, nós precisamos dar uma analisada nos seguintes artigos. Artigo 332, conforme a gente já havia conversado aqui sobre, 332 do CPC, concorrentemente com o artigo 1015, inciso 2 do CPC, que trata da possibilidade de agravo de instrumento. A nova visão sobre o agravo de instrumento como uma maneira de revisar pedidos já sentenciados em um momento, não sentenciados, perdão, mas já decididos com a mesma vinculação de uma sentença, decididos anteriormente àquele momento do pronunciamento final do magistrado. Então, percebam, é possível que o juiz julgue liminarmente improcedente um dos pedidos e a ação continue em relação aos demais? Sim, é possível. Bom, de onde a gente tira isso? Nós tiramos do próprio artigo 332 e a nova lógica da sistemática estabelecida do cabimento do agravo de instrumento. Lembrando, gente, que isso tudo deriva da teoria do Cândido Rangel Dinamarco, da teoria da existência dos capítulos da sentença, que não era exatamente aceito pela doutrina, até um certo momento da história processualística brasileira e, sobretudo, a partir da lógica estabelecida nesse Código de Processo Civil de 2015. Então, a partir dessa teoria dos capítulos da sentença, há a possibilidade de cisão entre pedidos, que não sejam necessariamente continentes um em relação ao outro. Então, percebam, se um desses pedidos puder ser cindido e puder ser resolvido sem que cause prejuízo lógico aos demais, aquele pedido ele vai ser apreciado antes da sentença por meio de uma decisão interlocutória, e dessa decisão interlocutória, caso a pessoa que saiu prejudicada, que perdeu, em face de quem foi julgado liminarmente improcedente, essa pessoa então ajuizará um agravo de instrumento e o processo ocorre em relação aos outros pedidos normalmente, que serão sentenciados e dos quais caberá apelação. Certo, pessoal? Interessante a gente discutir isso, porque a pergunta é muito clara e às vezes você pode se embananar. É possível que se decida liminarmente, parcialmente improcedente, a demanda por meio de um pedido, um desses pedidos ser apreciado de imediato, sem nem mesmo a ciência do réu, na lógica do julgamento liminar de procedência parcial? É possível. Pronto, resolvido. Agora vamos dar um exemplo. Suponha, gente, que vocês, ou um amigo de vocês, ou um conhecido de vocês, ou mesmo um cliente de vocês, seja surpreendido pela aprovação em um concurso público
E nesse concurso público, ele é aprovado não no número de vagas propriamente, mas numa lista subsequente ao número de vagas. Tá certo. O pessoal está feliz, acha que vai entrar porque muita gente está saindo, o órgão anuncia que vai chamar mais pessoas do que o número de vagas, né, entrevistas com pessoas que têm o poder de decisão dentro daquele órgão. Legal. Expectativa, uma expectativa de direito a respeito da nomeação. Tá certo. Bom, aí o papo vai, papo vem, história se passa, vai chamando as pessoas, até o momento em que se chega próximo ali a vaga do seu amigo, do seu cliente, do seu conhecido. Naquele momento, pessoas que estavam atrás da lista iniciam um movimento de ajuizarem a ação judicial para pularem a ordem de chamada. E aí inicia uma série de nomeações. Com essas nomeações, o orçamento do órgão, com gasto de pessoal, vai se esgotando. Bom, você vê aquela situação, o que você faz? Ajuiza a ação também. Ajuiza a ação e consegue eliminar. Então, o seu amigo, o seu cliente, o seu familiar é integrado naquele órgão. Só que nessa ação judicial, você não pede apenas a integração no órgão. Você pede também o recebimento retroativo das verbas que você teria direito se a lista de chamada tivesse sido obedecida e que não foi. Você não passou o número de vagas, você passou fora. Mas começou a haver um movimento de judicialização daquele concurso. O órgão parou de seguir a lista porque decisões judiciais tiveram que ser cumpridas. O órgão não tem mais dotação orçamentária e aí você dançou. Então você, para não ser prejudicado mais, ajuizou uma ação também, judicializou aquela questão, foi integrado. Mas você não só pediu para ser integrado, você pediu também para receber verbas pretéritas que você poderia auferir caso tivesse seguido a lista normalmente de nomeação no concurso público. Bom, pessoal, nesse caso, em tese, poderia haver a aplicação imediata do julgamento por improcedência liminar do pedido no tocante ao recebimento das verbas que você pediu. Você peticionou que você fosse integrado e verbas pretéritas que você teria direito se tivesse seguido a lista normal de classificação, você teria trabalhado, teria direito àquelas verbas, portanto, e gostaria de oferir aquelas verbas no mesmo pronunciamento judicial. Bom, ali, no tocante a isso, existe jurisprudência consolidada do STF a respeito da sua não possibilidade de auferir essas verbas, a não ser que haja um erro grosseiro da administração. Nesse caso, como as nomeações derivam, né, as nomeações que passaram a lista normal de chamada, né, trazendo pessoas que estavam lá atrás no concurso, isso deriva de litigiosidade própria à judicialização do concurso, ou seja, de decisões judiciais que impactaram na folha de pagamento, não há, a princípio, uma justa causa para que você aufira esses valores, como você auferiria no caso de um erro grosseiro da administração que teria lhe prejudicado. Portanto, as verbas, a remuneração que você faria jus, por mais que você não tenha trabalhado, naquela hipótese você ganharia. Agora, visto que não há uma legítima justificativa de erro da administração, você não vai receber retroativo, você vai receber a partir daquele momento que você é integrado à administração por meio de decisão judicial. Então, nesse caso, caberia um julgamento por improcedência liminar. Lembrando, gente, que essa decisão está contida aí na repercussão geral, tema 761, tá bom? Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler para vocês aqui. Um pequeno link aí com jurisprudência, né? O STF já definiu, em tese de repercussão geral, que a posse em cargo público fixada por ordem judicial não dá direito à indenização,
exceto em caso de arbitrariedade flagrante. No recurso analisado, porém, os ministros atenderam ao pedido. Primeiro porque a autora não foi chamada por decisão de justiça, ou seja, não houve judicialização no caso dela específico. Em segundo lugar, porque o adiamento fugiu aos mínimos parâmetros de normalidade. Nesse exemplo que eu dei para vocês, nenhum desses requisitos existiu, você foi integrado por meio, o seu colega, o seu amigo, o seu cliente foi integrado por meio de decisão judicial. Então não há esses requisitos que legitimem você a receber aqueles valores em relação aos quais você não trabalhou, porém você foi prejudicado em função da celeuma que se instaurou por questões de decisão judicial. Lembrando que esse caso concreto existe, tá? O concurso da Polícia Militar no Amazonas sofreu isso. Quem enfrentou esse concurso sabe, foi extremamente judicializado, causou uma bagunça na Polícia Militar do Amazonas, o orçamento restou prejudicado, muitas pessoas se beneficiaram que não deveriam ter se beneficiado, e agora está havendo uma correção disso pelas instâncias extraordinárias, e isso infelizmente foi um equívoco em função de uma judicialização errada dessa questão, tá? Então é isso, pessoal. E também da administração ter tocado o concurso, de repente, de uma maneira que não deveria, né? Porque se houvesse um diálogo entre direção da PM na época com presidência do Tribunal de Justiça e Ministério Público, não teria ocorrido dessa maneira. Mas a coisa foi andando e aí desandou de uma maneira que para corrigir não é simples. Tá, pessoal? Um abraço a todos. Essa é a nossa dica de hoje. Lembrando que na aula seguinte nós vamos falar sobre recursos. Nessa possibilidade de julgamento por improcedência liminar, a pessoa não se contenta, vai recorrer. Como é que vai dar esse procedimento? Próxima aula a gente vai falar disso. Um abraço a todos e bons estudos.